Muitos dos problemas financeiros que as pessoas enfrentam não começam no bolso, mas na mente. São mentiras financeiras, crenças limitantes e equivocadas, muitas vezes repetidas por gerações, que moldam decisões financeiras diárias, alimentam culpas desnecessárias e impedem uma vida de prosperidade. Dificilmente você prosperará de forma duradoura acreditando nessas mentiras financeiras. Você já sentiu culpa por querer prosperar? Já ouviu ou até repetiu frases como dinheiro corrompe, cristão de verdade vive com pouco, ou quem é espiritual não se preocupa com dinheiro? Talvez ninguém nunca tenha te ensinado isso diretamente, mas, de alguma forma, essas ideias foram plantadas em sua mente, muitas vezes usando a própria Bíblia de forma equivocada e descontextualizada. O resultado disso são cristãos sinceros, fiéis e tementes a Deus vivendo com medo do dinheiro, desorganizados financeiramente, endividados e achando que isso é sinal de espiritualidade. Hoje eu quero te fazer um alerta importante. Nem tudo o que te ensinaram sobre Bíblia e dinheiro é verdade. E algumas dessas ideias que foram passadas para você, que parecem super espirituais, na verdade, te afastam da paz, da liberdade e da boa administração que Deus deseja e ensina em sua Escritura para você. Aqui eu vou te apresentar as 7 mentiras financeiras, entre aspas, bíblicas, que mais levam cristãos à pobreza. Essas mentiras foram repetidas por anos, dentro e fora das igrejas, mas elas não resistem a uma leitura honesta das Escrituras. Talvez você se identifique com uma delas, quem sabe com várias. O fato é que possivelmente, mesmo sem perceber, algumas dessas mentiras podem estar travando a sua vida financeira até hoje. Se você deseja honrar a Deus também com suas finanças, viver com mais equilíbrio, paz e propósito, assista até o final, porque renovar sua mente pode ser o primeiro passo para transformar completamente as suas finanças. Olá, Bruno Abbas, eu me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar, educação financeira à luz da Bíblia. Se você deseja ter uma vida mais próspera e alinhada aos princípios bíblicos, considere fortemente se inscrever neste canal. Primeira mentira financeira: pobreza é sinal de fé. Humildade é uma virtude bíblica. Pobreza, não necessariamente. A Bíblia não romantiza a miséria. Pelo contrário, ela frequentemente a apresenta como consequência de opressão, injustiça ou, em alguns casos, até mesmo como consequência de falta de sabedoria. Sim, a Escritura Sagrada apresenta diversos sinais de fé que podem ser vistos nos pobres. Ela diz que Deus pode escolher pobres para serem ricos em fé. A palavra de Deus também diz que o Evangelho é pregado aos pobres, tal como ela afirma que pobres que conhecem o Senhor serão consolados no céu. Entretanto, a Escritura também diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Ela afirma que o justo pode ser recompensado com prosperidade, que aqueles que meditam na palavra de Deus podem enriquecer. Bem como a Escritura apresenta diversos exemplos de pessoas ricas que foram fiéis ao Senhor. E este é o gancho ideal para rebater a próxima mentira financeira. Segunda mentira financeira: fé e dinheiro não combinam. Essa é uma das mentiras financeiras mais comuns e mais prejudiciais dentro do meio cristão. Pense bem, muitos cresceram ouvindo que riqueza e prosperidade são sinais de ganância, materialismo e falta de fé.
Aqueles que acreditam nessa mentira gostam de lembrar dos exemplos bíblicos de pessoas que foram pobres e fiéis. Eles recordam a viúva pobre que ofertou 2 moedas e foi elogiada por Jesus. Lembram do mendigo Lázaro que, após a morte, foi consolado no seio de Abraão, bem como falam de Jesus que, mesmo sendo rico, se fez pobre por mim e por você. Existiram, existem e existirão muitos fiéis pobres, financeiramente falando. Porém, a Bíblia também apresenta muitos fiéis que foram extremamente ricos. Abraão, Barnabé e Jó são exemplos do que estou falando, mas na próxima mentira financeira apresentarei outros exemplos e explicarei melhor um pouco desse contexto. Terceira mentira financeira: prosperidade significa falta de espiritualidade. Essa crença costuma surgir como uma reação, muitas vezes compreensível, aos excessos e distorções da chamada teologia da prosperidade. Ao longo dos anos, muitos viram líderes associarem fé a enriquecimento automático, promessas irreais e espiritualidade medida pelo tamanho da conta bancária. Como resposta, criou-se o extremo oposto, a ideia de que prosperar financeiramente é necessariamente sinal de fraqueza espiritual. No entanto, a Bíblia não sustenta nenhum desses extremos. Ela não ensina que prosperidade material é prova de fé, mas também não afirma que prosperidade seja incompatível com uma vida espiritual saudável. O problema nunca foi a prosperidade em si, mas o lugar que ela ocupa no coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o que diz Mateus 6,33. Jesus, de fato, não condena o acréscimo. Ele apenas define a ordem correta. Prosperidade bíblica não é um fim, mas uma consequência possível de uma vida alinhada com Deus. Ao longo das Escrituras, vemos pessoas espiritualmente maduras que foram também materialmente prósperas. Abraão possuía gado, prata, ouro e muitos servos, e toda essa riqueza foi resultado da bênção de Deus. Barnabé tinha terras e as vendeu para ajudar os necessitados. Lídia, que era vendedora de púrpura, um produto de alto valor, abriu a porta de sua casa para a igreja primitiva. Isso sem falar dos riquíssimos José no Egito, Isaac, Jacó, Jó e o rei Davi. Essas pessoas não eram fiéis porque eram ricas sem deixar de serem fiéis. Reconheciam Deus como a fonte, viviam com generosidade e não permitiam que o dinheiro se tornasse um ídolo. Portanto, prosperidade não é sinal automático de carnalidade. Assim como dificuldade financeira não é a prova de santidade. O critério bíblico não está em quanto você tem, mas em como você lida com aquilo que você tem. Quarta mentira financeira ou meia-verdade financeira: se Deus quiser, Ele resolve minhas finanças. Essa crença mistura fé com passividade. Muitos usam a soberania de Deus como desculpa para a falta de organização financeira e para a falta de ação. A Bíblia, porém, exalta o planejamento. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21:5. E Provérbios 14:23 fala que todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Sim, Deus pode fazer o que Ele quiser fazer, mas isso não te impede de fazer planejamentos e de colocar esses planejamentos em ação, de trabalhar em cima do seu planejamento. E falando sobre planejamento, que no caso financeiro é orçamento, lembre-se do exemplo de José no Egito. Ele planejou poupar 20% da produção durante os 7 anos de abundância para enfrentar os 7 anos de escassez.
Diante deste exemplo, falarei agora algumas verdades que você não pode se esquecer. Primeira verdade: planejar não é falta de fé. Segunda, a fé não elimina a estratégia. Pelo contrário, a fé orienta a estratégia. Terceira, Deus abençoa o planejamento. Quarta, é necessário ação, é necessário trabalho. Só viver planejando não leva a lugar nenhum. Quinta mentira financeira: falar de dinheiro na igreja é errado. É fato, dinheiro é um tabu. É um tabu entre casais, nos encontros familiares, entre amigos, nas escolas e, infelizmente, nas igrejas, que quase nunca falam sobre dinheiro. Olha, não estou falando aqui sobre mensagens de dízimos e ofertas. Isso a igreja até fala, e fala muito, mas, geralmente, boa parte das igrejas se limitam a falar apenas sobre dízimos e ofertas. E eu digo apenas, pois a Bíblia fala muito mais do que isso. Além de falar sobre contribuição, ela fala sobre como ganhar dinheiro, como gastar dinheiro, como poupar e como investir dinheiro. Ora, se a Bíblia fala sobre todos esses aspectos do dinheiro, por que muitos acham que é errado falar sobre dinheiro nas igrejas? O silêncio sobre esse assunto abriu espaço para a ignorância financeira, o que contribui para que muitos cristãos se endividem, fiquem inadimplentes, tomem decisões financeiras ruins, não consigam realizar seus sonhos, ganhem salários baixíssimos e vivam no aperto financeiro. Ensinar sobre finanças bíblicas não é mercantilizar a fé, é discipular de forma integral, levando em conta tudo aquilo que a Bíblia diz sobre todos os assuntos que a Bíblia aborda. Quando a igreja ensina apenas a orar, mas não a administrar, ela cria fiéis espiritualmente ativos e financeiramente vulneráveis. Sexta mentira financeira: dinheiro é algo estritamente material, sem impacto espiritual. Essa é uma das maiores ilusões. Jesus foi claro: onde está o teu tesouro, e aqui tesouro se refere também a dinheiro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. Observe que o uso do dinheiro revela prioridades espirituais. Ele pode ser instrumento de idolatria ou de adoração. É por isso que Jesus nos aconselhou a usarmos a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes nos recebam nas moradas eternas. Isso está em Lucas 16:9. Diante disso, eu afirmo: cada decisão financeira é também uma decisão espiritual. Sétima mentira financeira: a generosidade me deixará em falta. O medo de faltar impede muitos de serem generosos. Em contrapartida, a Bíblia ensina um princípio contraintuitivo: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios 11:24. Não, a Bíblia não está falando para você doar tudo que você tem. Muito pelo contrário, ela não nos chama para uma generosidade irresponsável que entrega aos outros e deixa faltar em casa. Inclusive, 1 Timóteo 5:8 é claro ao dizer que se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Todavia, a Escritura Sagrada ensina que parte da nossa renda deve ser direcionada para contribuições, doações e ofertas. Tal princípio é um antídoto contra o amor ao dinheiro. Muitos dos problemas financeiros que as pessoas enfrentam não começam no bolso, mas na mente. São mentiras financeiras, crenças limitantes e equivocadas, muitas vezes repetidas por gerações, que moldam decisões financeiras diárias, alimentam culpas desnecessárias e impedem uma vida de prosperidade.
Veja bem essas 7 mentiras financeiras, entre aspas, bíblicas, que te contam por aí. Primeira mentira: pobreza é sinal de fé. Segunda, fé e dinheiro não combinam. Terceira mentira financeira: prosperidade significa falta de espiritualidade. Quarta mentira, ou meia-verdade financeira: se Deus quiser, Ele resolve minhas finanças. Quinta mentira: falar de dinheiro na igreja é errado. Sexta mentira: dinheiro é algo estritamente material, sem impacto espiritual. Sétima mentira financeira: a generosidade me deixará em falta. Aqui, eu te peço, por favor, deixe de lado todo tipo de orgulho. Olhe com carinho para essa lista e observe quais são as mentiras que você acredita, mesmo que em parte. Não é balela ou papo de autoajuda barata. Bons resultados começam com uma mentalidade adequada. Dificilmente você prosperará de forma duradoura acreditando nessas mentiras financeiras. Se você acredita nelas, mesmo que você tenha bons resultados financeiros, sua mente encontrará uma forma de sabotar seus resultados, seja por gastos excessivos, por má decisões financeiras ou por qualquer outra coisa. Se essa mensagem te abençoou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal. Agora, se você deseja realmente prosperar, eu te convido a conferir o vídeo 7 chaves da prosperidade segundo a Bíblia. No mais, forte abraço, fique na paz de Cristo e até a próxima!